Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção e alegria no Espírito. Celebramos hoje a memória do nosso querido Mártir São Sebastião. Celebra-se também hoje São Fabiano, Papa, Mártir, e o mais conhecido, popular, no meio de nós, é a figura de São Sebastião, que também aqui na nossa paróquia nós o temos como patrono, glorioso mártir São Sebastião. Então, que ele nos abençoe e interceda por nós. E vamos ouvir o Evangelho que está em Marcos 3, de 13 a 19. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ao iniciar sua vida pública, sobe o monte para rezar, e ali ele escolhe os 12 apóstolos. E segundo o evangelista Marcos, ele chamou aquele que ele quis, e já aponta a finalidade: para ficar com ele. E esse ficar com Jesus é que irá configurar aos poucos a vida destes seguidores. Nós fomos chamados para ficar com ele. E quem fica com Jesus vai ganhando os traços, o jeito, a vida vai se configurando a Jesus. E o Mestre, convivendo com ele diariamente, nós vamos aprendendo. Aos poucos nós vamos nos tornando, como eu disse, parecidos com ele. E o caminho com o Mestre foi de perguntas, de acertos, de falhas, de brigas entre eles, desacordos, ciúmes, inveja, desejo de poder. A relação entre os apóstolos foi sempre muito conflituosa, porém o que os mantinha unidos era a presença de Jesus entre eles e a consciência do chamado de cada um. Não foram eles que escolheram o Mestre, foi Jesus que os escolheu, um a um. Então o chamado foi pessoal, olho no olho. Jesus foi onde eles estavam, os retirou de suas seguranças e os indicou um caminho novo. O chamado foi tão irresistível, foi um encontro pessoal tão profundo que os atingiu no âmago do coração. Foi algo incrível, foi um mistério de amor. A pessoa de Jesus e seu chamado é que lhes davam forças para que continuassem a caminhada, apesar das desilusões do caminho. E olha que muitas vezes os apóstolos se desencantaram com Jesus, decepcionaram com ele. E demorou para eles irem compreendendo que Jesus é quem era, o sentido, o significado do chamado, o sentido e o significado das suas palavras, e o que Jesus queria deles. Levou tempo. Só depois da ressurreição de Pentecostes é que as coisas foram se tornando um pouco mais visíveis, mais claras. Existe uma grande diferença, irmãos, entre seguir Jesus na multidão e ser discípulo dele. Essa última condição de discípulo
ela requer têmpera, requer fé plena, uma fé plena e o abandono total em Deus. Eu, você, pelo batismo, fomos chamados a ser discípulos e discípulas de Jesus. Hoje, na realidade, vivemos uma cultura ensandecida, né? Cultura que investe numa mídia devassa, que destrói a família, os bons costumes, o incentivo ao sexo livre e responsável, que vai transformando o ser humano em coisa, em objeto, em infeliz escravo, numa pessoa infeliz e escrava de seus instintos. Uma cultura que fomenta a corrupção, a violência, a tal ponto de não querer e não saber mais como punir. É no meio dessa realidade que Jesus nos chama, nos unge e envia. Nossa missão não é mais fácil nem mais difícil, é mais exigente hoje que a dos irmãos que nos precederam. Temos um chamado e a promessa. Jesus com os 12 pôs ali o alicerce da igreja, da sua igreja, que vai constituir Pedro como pedra principal, embora Jesus é a pedra angular, mas por meio de Pedro é que Jesus vai governar a sua igreja. Por isso coloca nos 12 o fundamento para que a sua igreja seja apostólica e em Pentecoste ela se torna católica, a catolicidade da igreja. Então lancemo-nos sem medo, irmãos, no caminho. Afinal, nós somos discípulos e discípulas que Deus quis para esse tempo, estes tempos difíceis que vivemos, esperando, aguardando a vinda gloriosa do Senhor. Nós temos que trabalhar até que Ele venha. Que Deus nos abençoe, que o nosso glorioso Mártir São Sebastião interceda por nós e nos abençoe nas paróquias a qual temos Ele como nosso protetor e padroeiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de São Sebastião. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. São Sebastião, rogai por nós.